por que que eu parei de trabalhar nos Estados Unidos e acabei voltando para o Brasil. Quando eu estava por aqui, eu tinha um salário de R$ 30.000, se você fizer a conversão direta aí na época. Morava bem aqui em Nova York, tá? Era um lugar maravilhoso que eu morava, com uma vista maravilhosa, super legal. Mas depois de muito refletir, eu acabei chegando na conclusão que eu tinha. Primeiro, eu cheguei à conclusão que eu tinha me demitido do lugar que eu estava, no local comercial, eu fazia uma posição de vendas. Depois eu decidi ir para o Brasil e ficar no Brasil, né? Não voltar depois. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre você. De repente, se você está num momento de decisão de carreira, sobre quais são os seus próximos passos, pode te ajudar muito a pensar nessas 3 pontos que eu vou trazer para você aqui, que foram perguntas que eu fiz para mim mesmo, que mudaram minha perspectiva e me ajudaram a tomar a decisão que hoje que eu acredito que foi a melhor decisão possível, porque a minha saída de Nova York me permitiu depois ir trabalhar com treinamento comercial no mercado financeiro e depois voltar a trabalhar com esse projeto aqui que eu amo, que é o A Liderem, que eu dou treinamento de vendas e treinamento de soft skills. Antes de eu entrar nessas 3 grandes lições, 3 grandes provocações, eu só trazendo um pouquinho de contexto, né? Como é que eu vim trabalhar aqui em Nova York? Eu me formei numa universidade americana. Quando você se forma aqui, você ganha de 1 a 3 anos de visto. Nesse meio tempo, eu já tinha empreendido 2 vezes e já tinha trabalhado em algumas startups e tinha passado pelo Santander e pela Stone. Daí eu vim parar aqui numa empresa que era uma Expert Network aqui em Nova York. Eu passei mais ou menos 1 ano e meio aqui. E sendo bem sincero, falando do coração, uma das coisas que puxou pra mim, vou dizer que foi quase um burnout, estava quase burnoutando aqui. Uma das grandes loucuras que acontece é que, tipo, trabalho duro com frequência é necessário pra gente alcançar nossos objetivos, né? Não é legal a gente fugir da ideia do trabalho duro. Mas eu gosto de pensar também que se você tá trabalhando duro, tem que ser trabalhando duro por uma coisa que faz sentido pra você, que vale a pena pra você. E a grande primeira razão da minha saída foi em relação a alinhamento de carreira, o que que eu queria pra minha carreira. E essa posição comercial, existem diversos tipos de posições comerciais que você pode participar, né, fazer parte. Mas nesse contexto em específico, era uma posição que não fazia sentido para mim. Por quê? Porque eu sou um cara analítico e que gosta de profundidade em relacionamento. Na posição que eu estava, era uma posição com uma carga operacional muito grande e que a velocidade e transacionalidade nos contatos com os clientes, com os experts que eu trabalhava também, eram muito importantes para eu me destacar. E era um ambiente de altíssima velocidade. Então não era tanto sobre estratégia, sobre pensamento profundo, sobre visão analítica, era de muita velocidade e ação. Quem estava muito bem no trabalho que eu estava? Pessoas com perfil muito competitivo, galera com perfil de atleta, que não é minha parada. Eu sou um cara mais zen, mais reflexão e tal. Não sou de fugir de trabalho duro, mas esse trabalho duro, em específico, nesse contexto aqui, ele não estava fazendo sentido para mim. E uma coisa que eu pensei que tipo, me maltratou muito no decorrer desse tempo todo foi o seguinte: eu ficava pensando assim pra mim muito: "Pô, Gabriel, você tá num ambiente super legal, tá ganhando bem, tá num apartamento super maneiro. Como é que tu ousa não estar satisfeito, sabe? Tu não aguenta? Tu não aguenta a correria do trabalho?" E esse negócio me massacrou durante muito, 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 muito tempo. E fui segurando ali e tal, e ficando, e ficando. E eu consigo imaginar como muitas pessoas, por causa desse "você não aguenta", acabam ficando em carreiras, às vezes, a vida inteira, só porque o cara tem que provar pra alguém, às vezes pra si mesmo, ou sei lá, pra papai, pra mãe, que aguenta, sabe? Então eu fiquei muito nessa parada. Pô, Gabriel, você teve a oportunidade de estudar fora, conseguir uma vaga legal. E agora? Você é um homem ou você é um saco de batata, né? Era esses os tipos de pensamento que eu tinha na minha cabeça. E a grande primeira razão da minha saída foi eu perceber que o esforço que eu tinha que fazer, ele tinha que ser usado para eu construir algo que realmente me motivava e fazia sentido para mim. E eu olhando para a carreira que eu estava, no decorrer dos anos, né, se eu continuasse lá mais 1, 2, 3, 4, 5 anos, onde é que eu ia estar? Eu ia estar em um local que eu quero ir ou ia estar em um local que me disseram que eu teria que estar? Seria sendo um líder, um diretor nesse tipo de empresa que eu estava, uma Expert Network, nos Estados Unidos, né? Então, lógico, eu me demiti da minha empresa quando eu tomei a decisão de sair, foi uma decisão difícil que poderia causar eu voltar para o Brasil. E esse desalinhamento do que eu estava fazendo com as coisas que eu realmente queria, e na época eu vou te dizer que eu não estava nem claro exatamente o que eu queria, eu sabia que eu gostava muito disso aqui, eu já tinha esse projeto Lidera, mas era uma coisa que era mais side hustle para mim, hoje é meu projeto principal. A única coisa que eu sabia era que aquele local onde eu estava não estava me fazendo bem e eu não estava feliz, né? Eu estava começando a acordar de manhã assim meio sem vontade de fazer as coisas, eu estava final de semana não tinha começando a ficar sem vontade de sair, tipo, parecia que o final de semana era só para suprir o que eu tinha tido de correria durante a semana, pô, estava começando a ficar viciado em remédio para dormir, estava uma maluquice. Então, se eu tivesse absolutamente que aguentar, eu tenho certeza que eu teria aguentado ficar mais tempo, mas para que tá aguentando aquilo ali? Essa foi a grande pergunta. Como não estava fazendo sentido para mim,
a nível de esforço, sabe, eu fiz: "Pô, cara, eu tenho que tentar outra coisa". Não sei exatamente o que é, porque eu entendi que era uma coisa que eu queria, era ser product manager. Foi a posição que eu fiz: "Cara, isso aqui tem tudo a ver comigo". Por quê? Product manager é uma posição extremamente generalista, você tem que ter uma visão de tecnologia, tem que ter uma visão analítica e tem que ter uma visão de contato com o cliente, também entender o que o cliente realmente precisa. Curiosamente, sincronicamente, passou 1 ano e eu estava lá com uma posição de product manager no mercado financeiro trabalhando no Brasil. Então, o processo de eu não gostar do que eu estava fazendo foi muito importante até para eu pesquisar o que é que eu gostaria de fazer e ir atrás disso e me afastar das coisas que eu não queria e ir mais para perto das coisas que eu queria. Essa foi a primeira grande provocação. A segunda grande provocação que eu tive veio de um local que eu tinha que morar nos Estados Unidos, né, porque eu vim para os Estados Unidos, todo mundo fala: "Ah, Gabriel, você não volta mais, né, tá indo nos Estados Unidos é bom demais, pô, a vida aí nos Estados Unidos e tudo". Só que é muito maluco, né, porque eu acho que a oportunidade de morar fora é um negócio que realmente muda as pessoas, abre muito a nossa cabeça, nos expõe a muitas coisas diferentes. Mas a decisão de ficar no exterior pelo resto da sua vida, o que isso quer dizer? Construir uma vida aqui, uma família aqui, ela é muito complexa, ela não é simples. A galera fala: "Ah, não, vai e não volta mais". Mas coisas que ficavam na minha cabeça sempre quando eu pensava em ficar aqui o resto da minha vida. Cara, se eu casar com uma americana, tem um risco real do meu filho ele falar português com sotaque, por exemplo. Tem um risco real do meu filho não falar português direito, ele não entender as referências culturais dos meus pais, por exemplo, que são baianos, adoram axé, essas coisas, Belmarx e tudo, Ivete Sangalo, essas maluquices. Além disso, meus filhos iam estar longe dos avós deles. Meus pais, quando estivessem envelhecendo, como é que ia ficar? Muitas perguntas difíceis de se responder e que não é só tipo: "Ah, vou ficar aqui e pronto". "Ah, mas Gabriel, tem muita oportunidade nos Estados Unidos". Tem oportunidade, mas você sempre vai ser um estrangeiro. Mas no Brasil também tem oportunidade, tem uma cacetada de problema para ser resolvido. Então, a primeira provocação foi alinhamento de carreira, a segunda provocação foi: realmente faz sentido ficar nos Estados Unidos? A decisão não é tão simples. E aí eu percebi que no contexto que eu estava, pô, ia ser ótimo eu ficar mais 2 anos de visto que eu tinha ainda nos Estados Unidos, ia ser ótimo. Mas se eu voltasse, eu estava tranquilo também. Daí a gente chega na nossa terceira reflexão, que tem muito a ver com isso também, que é a questão do horizonte do futuro. Eu tinha 3 anos de visto ao todo para trabalhar aqui. Eu cheguei a trabalhar 1 ano e meio nessa empresa que eu estava, e eu tinha mais 1 ano e meio para trabalhar, depois eu ia ter que pedir uma renovação de visto para entrar num visto de trabalho. Quando eu fosse entrar nesse visto de trabalho, o H-1B, eu ia ter que passar com uma loteria. Como é que funciona a loteria? Literalmente, ele pega todos os aplicantes, pessoas que aplicaram para aquele visto, eles sorteiam as pessoas que passam, em torno de, vou dar um chute aqui, mas vai ser entre 30 e 50% aqui das pessoas que aplicaram para esse visto acabam conseguindo. Então eu basicamente só tinha um horizonte de futuro, de tempo que eu podia olhar para frente, de 1 ano e meio. Depois disso não estava sobre o meu controle, né? Literalmente eu ia ser sorteado se eu ia ficar nos Estados Unidos depois ou não. Então eu tinha dificuldade de planejar, ou então pelo menos envisionar a minha carreira para frente. Quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, e aí eu cheguei aqui, pô, parecia que eu tirei um peso das costas, sabe? Tipo, nossa, eu posso tipo, escolher a carreira que eu quero, assim, não depende só da empresa que vai me querer aqui nos Estados Unidos. Eu posso pensar onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, onde é que eu posso estar daqui a 10 anos. Isso foi tirar um peso das costas para mim, foi realmente uma outra experiência. Dito isso, de lição desse vídeo, eu diria que fica, cara, se você está numa indecisão de carreira, do que você quer fazer, se você quer começar a empreender, se você está pensando em mudar de empresa, eu silenciaria um pouco e pensaria assim, tipo, isso foi muito importante para mim. Tipo, o que é que eu genuinamente estou sentindo? Será que eu estou bem aqui? Será que eu não estou bem aqui? Será que tem uma narrativa na minha cabeça que está me atrapalhando? Essas coisas foram coisas que me atrapalharam muito, me fizeram me sentir muito mal, fizeram eu me chicotear muito no período que eu estava aqui para tomar essa decisão se eu ia embora de Nova York ou não ia embora de Nova York. Hoje eu trabalho aqui com treinamento de vendas, comunicação, soft skills, essas coisas, e acho que eu tô num momento de maior satisfação profissional que eu já estive. Estou muito feliz de ter tomado as decisões que eu tomei, posteriormente depois decidi sair do mercado financeiro também, mas isso é papo para um outro vídeo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre minha experiência aqui em Nova York, quer saber um pouco mais sobre o que eu aprendi sobre vendas nesse processo que eu estava aqui em Nova York, né? Esse vídeo aqui foi mais reflexivo, foi um pouco mais profundo, mas eu vou deixar, eu acho que deve estar aqui desse vídeo aqui no local, se inscreve nesse canal, clique em curtir, que vai ser um prazer ter você aqui conosco junto nessa comunidade. Um grande abraço e vamos que vamos.